Aqui estou mais uma vez. Já faz algum tempo desde o último vídeo, mas estou retomando e espero poder voltar à frequência natural dos vídeos. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença entre os tipos de bens, né? De bens, os bens das nossas vidas, né? E não apenas os bens que nós possuímos, mas também os bens que nos cercam. Quando eu me refiro a bens, eu não refiro a algo que seja uma posse, mas também uma coisa material ou uma coisa não material, né? Como, por exemplo, a câmera que eu estou usando para fazer esse vídeo é um bem que eu possuo, mas é um bem material, né? O assunto pelo qual eu estou abordando também é um bem, só que não é um bem material, é um bem de algo que eu refleti um pouco e que estou falando agora. Então, é isso que eu gostaria de abordar nesse vídeo, né? A diferença entre os bens. Existem bens que são materiais e bens que não são materiais. Os bens materiais são os bens que nós conseguimos pegar, nós conseguimos manusear, ver, sentir fisicamente de alguma forma, né? Seja através de qualquer um dos nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, enfim. E os bens que não são materiais, eles não podem ser perceptíveis através de meios físicos, né? Então nós não temos como medi-los fisicamente. Então, como nós sabemos que eles existem, né? Nós sabemos que os bens não materiais existem através de outros meios, como por exemplo o sentimento que nós temos, né? Ou a certeza que nós temos, por exemplo, a respeito de um certo conhecimento, né? Eu posso considerar um conhecimento sobre um assunto específico como um bem, e eu tenho consciência que eu possuo esse conhecimento, né, através da certeza de ter estudado, através das experiências que eu tive no passado e que hoje eu tenho como transmitir para outras pessoas e tenho como propagar esse bem. O mesmo acontece com relação à religiosidade. Eu não tenho como medir questões religiosas, então não faz muito sentido cientificamente eu comprovar um aspecto, uma realidade religiosa. Isso não tem cabimento, né? Fazendo uma metáfora, uma analogia com a questão puramente física, é como ter duas variáveis de grandeza diferente e querer usar o mesmo instrumento para medir ambas, né? Como, por exemplo, ter uma distância e ter uma temperatura e querer usar uma régua para medir ambas as grandezas, né? No caso da temperatura em particular, é possível fazer uma medição indireta, mas isso é outra coisa. O que eu quero dizer é que são grandezas diferentes, né? Por exemplo, a distância e a temperatura. Se eu tiver um termômetro, por exemplo, pensando no outro lado, eu não consigo medir uma distância usando um termômetro, né? E, a princípio, não poderia medir uma temperatura usando a régua, né? Como eu falei, posso fazer isso da forma indireta. Mas, pensando fora do meio científico, eu tenho, por exemplo, uma realidade religiosa e uma realidade física, né? Por exemplo, uma realidade de elementos químicos e uma realidade de uma matéria divina, né? Os elementos químicos a gente pode medir eles de uma forma científica, vendo as propriedades químicas do elemento, quais os átomos que compõem esse elemento, enfim. No caso por exemplo, de uma matéria divina, de uma existência divina, como o Espírito Santo, por exemplo, não existe um meio científico de comprovar a existência dele. O que acontece é que nós temos outros meios de comprovar essa existência, né? E que meios são esses? Falando especificamente do Espírito Santo, nós temos que entender que o Espírito Santo ele habita em todos os lugares, mas ele habita de uma forma especial no interior do ser humano. E já que ele habita no interior do ser humano, não é possível tirar ele de dentro de nós para analisar, então nós temos que nos voltar para dentro de nós para poder analisar o Espírito Santo, né? E como nós nos voltamos para dentro de nós? Através principalmente da oração, né? A oração que eu me concentro, eu paro um pouco o que eu estou fazendo e que eu vou procurar olhar para dentro de mim.
Agora, esse olhar para dentro de mim pode me levar para dois caminhos. Eu posso encontrar a mim mesmo e dessa forma minha oração é vazia, ou eu posso encontrar o Espírito Santo. Dessa forma, minha oração ela vai ser completamente preenchida e aquilo vai me satisfazer completamente. Uma vez que eu consigo encontrar o Espírito Santo, agora eu posso analisá-lo, porque eu encontrei. Mas eu não tenho como analisar ele cientificamente, eu não tenho como inserir algum instrumento de medição científico, físico dentro de mim e analisar qual a matéria, quais os átomos que compõem o Espírito Santo, qual o nível de energia do Espírito Santo. Isso não existe. O que nós podemos fazer é analisar a influência espiritual do Espírito Santo em nós. Como é que a gente pode fazer isso? As formas de perceber a influência do Espírito Santo em nós é vendo, uma vez que nós percebemos que ele está em nós, que nós reconhecemos e o acolhemos, é ver o que ele consegue fazer de diferente em nós. Tomando meu exemplo pessoal, eu tinha uma grande indiferença com relação a questões humanas. E o Espírito Santo, quando ele acordou dentro de mim, que eu encontrei e o acolhi, ele fez com que eu não fosse mais indiferente, que eu tivesse compaixão com as questões humanas. Por mais que muitas vezes eu não tenha o que fazer diante de um problema social, um problema qualquer que seja, de caráter humano, mas eu tenho uma compaixão, eu me compadeço da situação. Né? E do Espírito Santo também me capacita a encontrar formas de manifestar essa compaixão, como serviço dentro da igreja ou questões não diretamente ligadas à igreja, mas, por exemplo, fazer vídeos e colocar no YouTube. São formas de perceber aquilo que o Espírito Santo faz em mim. E a partir daí eu consigo ter a certeza de que realmente existe o Espírito Santo e que ele habita em mim e que ele influencia a minha vida. Né? Mas ele influencia de dentro para fora. Ele muda dentro, eu consigo ver, consigo acolher, consigo entender o que é que ele está querendo me passar e concretizo essa vontade. Né? Por isso que a história de fazer a vontade de Deus, né? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é essa vontade que vem do Espírito Santo que habita em nós. Bem, o que eu queria falar nesse vídeo era isso. Né? Nós não podemos misturar as questões científicas com questões religiosas. Nós podemos sim usar uma para iluminar e refletir sobre a outra. Né? Como, por exemplo, questões de como proceder com um estudo identitário de biologia, mas mantendo uma ética através de uma ótica divina, uma ótica religiosa. O que é muito válido, com certeza, já que as questões de ética e de moral apresentadas pela igreja, elas têm uma maturidade muito grande, né? Uma maturidade já de séculos de erros e acertos até chegar nos dias de hoje. Agora, falar de... eu não consigo perceber a presença de Deus cientificamente, então não acredito que Deus existe, isso está sendo uma mistura indevida de assuntos que não tem como um influenciar o outro nesse sentido. Bem, o que eu posso fazer é pedir a Deus que fortaleça aqueles que já o encontraram e que acolhem a sua vontade, mas também pedir a Deus que aqueles que não encontraram, que consigam perceber essa presença que já está dentro de você. Né? E através da percepção dessa presença, você o acolha, viva a vontade de Deus e perceba que a vontade de Deus não é algo para te privar ou te obrigar a nada, mas é algo para te dar toda a liberdade possível. Deus, como sendo o Espírito que habita em nós, ele nos dá essa liberdade. Justamente por isso que ele não se manifesta fisicamente. Porque se ele se manifestasse fisicamente, a presença dele seria algo que iria nos impor a alguma coisa concreta. E Deus não deseja nos impor nada. Ele apenas nos propõe de dentro para fora. Então, pela intercessão da Virgem Maria, eu peço a mim também para que eu consiga sempre acolher e promover a fé em Deus e a fé em Jesus. E para aqueles que não o conhecem ainda, peço que
Deus consiga alcançar esses corações que ainda estão distantes.